nosso querer é tua face ver, em tua presença graça se flui, novo viver, em Cristo temos Pai, louvor eterno fluirá em nós, um novo canto a Deus. Alô, Nós Deus. cantaremos só a Ti, és Senhor e Rei, Obrigado, Pai. o Criador, canto de um coração que Tu recriaste dentro em nós pra louvar a Ti, te exaltar. O Guerreiro Cansado, sermão número 235, pregado na manhã de domingo, 23 de janeiro de 1859, por Charles Haddon Spurgeon. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25. Se eu quisesse ocupar todo o tempo de vocês apenas com questões controversas, eu apenas poderia me preocupar e gastar o nosso tempo para provar conclusivamente que o apóstolo Paulo aqui está descrevendo sua própria experiência como um cristão. Mas nós queremos ir muito além disso nesta manhã. Alguns têm afirmado que ele está meramente descrevendo o que ele era antes da conversão e não o que ele era depois que se tornou destinatário da graça de Deus. Mas essas pessoas estão, evidentemente, enganadas. E eu acredito que deliberadamente enganadas. Pois qualquer mente e coração, cândido e simples, que lê este capítulo, não poderia cair em tal erro. Este é o apóstolo Paulo, que não era menos do que o maior dos apóstolos. É Paulo, o poderoso servo de Deus, um príncipe em Israel, um dos homens mais poderosos do rei. É Paulo, o santo e o apóstolo, que aqui está exclamando: ó miserável homem que sou. Agora, humildes cristãos são muitas vezes crédulos de um erro muito tolo. Eles olham para certos santos avançados e ministros capazes do evangelho e eles dizem: certamente tais homens não sofrem como eu. Eles não lidam com as mesmas paixões que me afrontam e são um problema para mim. Ah, se você conhecesse o coração desses homens, se pudesse ler os seus conflitos interiores, logo descobriria que quanto mais perto o homem vive de Deus, mais intensamente ele tem de lamentar sobre o seu próprio coração mau. E quanto mais é honrado pelo Mestre em seu serviço, mais também vê a carne provocá-lo dia após dia. Talvez esse erro seja aqui ainda mais natural, uma vez que é certamente mais comum no que diz respeito ao que pensamos sobre os santos apóstolos. Temos o hábito de dizer São Paulo, São Pedro, São João, como se fossem santos ou mais santos do que todos os outros entre os filhos de Deus que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Eles são todos os santos que Deus chamou pela sua graça e tem santificado pelo seu Espírito. Mas de alguma forma nós muito tolamente colocamos os apóstolos e os primeiros santos em uma outra categoria e não nos aventuramos a olhar para eles como meros mortais comuns. Nós olhamos para eles como seres extraordinários, que não podiam ser homens de paixões como as nossas. É-nos dito na Bíblia que o nosso Salvador foi tentado em todos os pontos como nós somos. E ainda assim, caímos no erro escandaloso de imaginar que os apóstolos, que eram infinitamente inferiores e apenas homens, escapassem dessas tentações e fossem ignorantes desses conflitos comuns a todos nós. O fato é que, se você tivesse visto o apóstolo Paulo, teria pensado que ele era muito mais parecido com o resto da família dos escolhidos. E se você tivesse falado com ele, você teria dito: ora, Paulo, acho que a tua experiência é a mesma que a minha. Você é mais fiel, mais santo e mais profundamente conhecedor do que eu, mas você tem que suportar as mesmas provações e tentações que eu tenho experimentado. Não, em alguns aspectos, você é mais severamente tentado do que eu. Não olhe para os santos antigos como sendo isentos tanto de enfermidades ou pecados, e não os considere com essa reverência mística que quase faz de você um idólatra. Sua santidade é atingível, mesmo para você, e os seus defeitos devem ser censurados, tanto quanto o seu próprio.
Eu acredito que é o dever de um cristão forçar seu caminho para dentro do círculo interno da santidade. E se esses santos foram superiores a nós em suas realizações, como eles certamente foram, vamos segui-los, vamos avançar até a eles, sim, até eles, pois não vejo que isso seja impossível. Temos a mesma luz que eles tinham, a mesma graça está acessível para nós, e por que devemos ficar satisfeitos até que tenhamos os alcançado na corrida celestial? Vamos trazê-los para a esfera dos mortais comuns. Se Jesus era o Filho do homem, osso dos nossos ossos e carne da nossa carne, muito mais foram os apóstolos. E é um erro escandaloso supor que eles não experimentaram e enfrentaram os mesmos temas e as mesmas emoções e as mesmas tentações dentro deles, como o mais humilde entre o povo de Deus. Agora, isso pode nos dar conforto e encorajamento, quando descobrimos que estamos envolvidos em uma batalha na qual os próprios apóstolos tiveram que lutar. Então agora anotaremos esta manhã, em primeiro lugar, as duas naturezas. Em segundo lugar, a sua batalha constante. Em terceiro lugar, vamos afastar o olhar para o guerreiro cansado e ouvi-lo clamar: ó miserável homem que eu sou. E em seguida, vamos voltar nossos olhos para outra direção e ver o guerreiro cansado, cingindo os lombos para o conflito e se tornando um vencedor expectante enquanto ele grita: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Primeiro então, as duas naturezas. Homens carnais, homens não renovados, têm uma natureza que herdaram de seus pais e que, através da antiga transgressão de Adão, é o mal, somente o mal, e isto continuamente. A natureza humana meramente, como é comum a todos os homens, tem em si muitas excelentes características. Ao julgar-se apenas entre os homens, um homem meramente natural pode ser honesto, íntegro, gentil e generoso. Ele pode ter pensamentos nobres e generosos e pode atingir um discurso verdadeiro e viril. Mas quando chegamos a questões espirituais que dizem respeito a Deus e à eternidade, à glória de Deus e à santidade, o homem natural não pode fazer nada. E tudo que chamamos de bondade nele é apenas horizontal. No que diz respeito a como Deus vê, não há quem faça o bem. A mente carnal, em toda a sua abrangência, está caída e está em inimizade com Deus. Ela é inimizade. Não conhece as coisas de Deus, nem nunca poderia conhecê-las. Agora, quando o homem se torna um cristão, ele se torna um novo homem por infusão de uma nova natureza. Ele é naturalmente morto em delitos e pecados, sem Deus e sem esperança. O Espírito então vem e entra nele e implanta nele um novo princípio, uma nova natureza, uma nova vida. Esta vida é um princípio elevado, santo e sobrenatural. Ele é, na verdade, a natureza divina, um raio do grande Pai das luzes. E o Espírito de Deus habita nesse novo homem. Assim, você vê, o cristão torna-se um homem duplo ou dobrado, dois homens em um. Alguns imaginam que a velha natureza é retirada do cristão. Não é assim, pois a palavra de Deus e a experiência nos ensinam o contrário. A velha natureza está no cristão inalterada, apenas a mesma que era antes, tão ruim como sempre foi, enquanto a nova natureza nele é santa, pura e celeste. E, portanto, como teremos de notar ao continuarmos olhando neste texto, daí surge um conflito entre as duas naturezas. Agora, eu quero que você observe o que o apóstolo diz sobre essas duas naturezas que estão no cristão, pois estou prestes a contrastá-las. Em primeiro lugar, no nosso texto, o apóstolo chama a velha natureza. E por ele chamar assim, alguns supõem que significa esse nosso organismo mortal, porque ele chama de o corpo desta morte. O corpo desta morte, sim, mas entenda, se não fosse o pecado, não devíamos ter nenhuma falha encontrada em nossos pobres corpos. Nossos corpos são obras nobres de Deus e não são em si mesmos a causa do pecado. Adão, no jardim da perfeição, sentiu seu corpo em sua plenitude e perfeição. Se o pecado estivesse ausente, não encontraríamos qualquer falha em nossa carne e sangue. A fonte do mal em nós não é o nosso corpo físico. O que é então o significado que Paulo está falando? O apóstolo chama de corpo desta morte. Está sendo dito que a natureza do mal dentro de nós é em si um corpo. Isso se levanta em primeiro lugar em oposição àqueles que falam dos remanescentes da corrupção em um cristão. Já ouvi pessoas falarem que há relíquias apenas, sobras e resto do pecado em um crente.
tais homens não sabem muito sobre si mesmos ainda. Não é um osso ou um pequeno membro, é todo o corpo do pecado que está lá, ainda está lá, todo ele, a partir do topo da cabeça até a sola do pé. A graça não mutila esse corpo e corta os seus membros, deixa-o intacto, embora bendito seja Deus que crucifica-o, cravando-o na cruz de Cristo. Em segundo lugar, ele chama de um corpo porque é algo tangível. Todos nós sabemos que temos um corpo, é uma coisa que podemos sentir, sabemos que está lá. A nova natureza é um espírito, é sutil e não é fácil de detectar. Às vezes, chegamos mesmo a nos questionar para saber se ela está lá realmente. Mas quanto à minha velha natureza, é um corpo. Eu nunca pude achar que fosse difícil reconhecer a sua existência e presença. É tão evidente como a nossa carne e osso, por isso ele chama de um corpo. Assim como eu nunca duvido que sou carne e osso, então eu nunca duvido que eu tenho pecado dentro de mim. É um corpo, uma coisa que eu posso ver e sentir e que na minha dor está sempre presente comigo. Entenda então que a velha natureza do cristão é um corpo, que tem nele uma substância, ou, como Calvino colocou, é uma massa de corrupção. Não é simplesmente um fragmento ou um remanescente, uma peça de roupa velha, não, tudo ainda está lá. É verdade que está esmagada sob o pé da graça. Ele está expulso do seu trono, mas está lá, em toda a sua inteireza, em toda a sua triste tangibilidade, um corpo de morte. Mas por que ele chama de um corpo de morte? Simplesmente para expressar que coisa horrível é o pecado que ainda está no coração do homem regenerado. É um corpo de morte. Devo usar um exemplo que é sempre anexado a esse texto e muito corretamente usado. Era costume dos tiranos antigos, quando desejavam colocar sobre homens castigos mais terríveis, amarrar um corpo morto a ele, colocando os dois juntos todo o tempo. E lá estava o homem vivendo com um corpo morto amarrado a ele, podre, se corrompendo e apodrecendo, e isso ele devia arrastar com ele onde quer que fosse. Agora, isso é realmente o que o cristão tem que fazer. Ele tem dentro de si a vida nova, ele tem uma vida e princípio eterno que o Espírito Santo colocou dentro dele, mas ele sente que a cada dia ele tem que arrastar com ele este cadáver, o corpo desta morte. Uma coisa tão repugnante, tão hedionda, tão abominável à sua nova vida, como um cadáver morto e fedorento seria para um homem vivo. Francis Quarles dá uma imagem, no início de uma das suas pinturas, de um grande esqueleto no qual um homem que vive está aprisionado. Por mais que seja pitoresca, a ilustração representa bem a verdade. Não é o velho homem o esqueleto velho, sujo, corrupto e abominável. Ele é uma gaiola para o novo princípio que Deus colocou no coração. Considere um momento na linguagem marcante do nosso texto. O corpo desta morte é morte encarnada, morte concentrada, a morte habitando no próprio templo da vida. Você já pensou coisa mais terrível que a morte é? O pensamento é o mais abominável para a natureza humana. Você diz que não tem medo da morte, e muito corretamente, mas a razão pela qual você não tem medo da morte é porque você olha para a gloriosa imortalidade. A morte em si é uma coisa totalmente assustadora. Agora, o pecado, de uma forma inata, tem sobre si todo o terror desconhecido, toda a força destrutiva e toda a melancolia estupenda da morte. Um poeta seria necessário para descrever o conflito da vida com a morte, para descrever uma alma viva condenada a percorrer as máscaras negras da confusão e de suportar a morte encarnada em seu próprio coração. Mas tal é a condição de cada cristão. Como um homem regenerado que ele é, um ser vivo, brilhante, espírito imortal, ainda tem que pisar os tons da morte. Ele tem que fazer a batalha diária com todos os grandes poderes do pecado, que são tão horríveis, tão sublimes e tão fantásticos como o poder da morte e do inferno. Após isso, referindo-se ao capítulo anterior, encontramos o princípio do mal chamado de o velho homem. Há muito significado na palavra velho, mas basta-nos a observação que a idade da nova natureza não está em um pé de igualdade com a natureza corrupta. Há alguns aqui que têm 60 anos de idade em sua humanidade, mas que têm apenas 2 anos na vida da graça, no novo nascimento. Agora, faça uma pausa e medite sobre a guerra no coração. É a luta de uma criança com um homem adulto, a luta de um menino com um gigante.
O velho Adão, como o velho carvalho, empurrou suas raízes nas profundezas da humanidade. Pode a criança divina arrancá-lo e levá-lo do seu lugar? Este é o trabalho, queridos. Desde seu nascimento, a nova natureza começa a luta e não pode cessar a partir do início até a vitória estar perfeitamente alcançada. No entanto, é movimentar uma montanha, é secar um oceano ou debulhar várias colinas. E quem é suficiente para essas coisas? A natureza nascida do céu precisa e irá receber ajuda abundante do seu autor, ou ela se renderia na luta, subjugada sob a força superior do seu adversário e esmagada sob o seu peso enorme. Mais uma vez observe que a velha natureza do homem que permanece no cristão é má e não pode nunca ser outra coisa senão má, pois lemos neste capítulo que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. A velha natureza adâmica não pode ser melhorada, não pode ser reformada, é inútil tentar fazê-lo. Você pode fazer o que quiser com ela, você pode educá-la, você pode instruí-la, e assim você está lhe dando apenas mais instrumentos para a rebelião, mas você não pode tornar um rebelde em um amigo, você não pode transformar a escuridão em luz. Ela é inimiga de Deus, e inimiga de Deus será para sempre. Pelo contrário, a nova vida que Deus nos deu não pode pecar. Esse é o significado de uma passagem em João, onde é dito: o Filho de Deus não peca. Ele não pode pecar porque é nascido de Deus. A velha natureza é o mal, somente o mal, e isto continuamente. A nova natureza é totalmente boa. Ela não sabe nada sobre o pecado a não ser odiá-lo. Seu contato com o pecado traz dor e sofrimento, e ela clama: ai de mim, que sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, como diz o Salmo 120, verso 5. Tenho, portanto, lhe dado alguma pequena imagem das duas naturezas. Deixe-me lembrá-lo novamente que essas duas naturezas são essencialmente imutáveis. Você não pode fazer a nova natureza que Deus lhe deu menos divina. A velha natureza, você não pode fazê-la menos impura e terrestre. O velho Adão é uma coisa condenada. Você pode varrer a casa e o espírito maligno pode parecer ter saído dela, mas ele vai voltar novamente e trazer consigo outros 7 demônios piores do que ele. É a casa de um leproso, e a lepra está em cada pedra, desde a fundação ao telhado. Não há nenhuma parte que é limpa. É uma peça de roupa manchada pela carne. Você pode lavar e lavar e lavar, mas você nunca vai torná-la limpa. Seria tolice tentar fazê-lo. Enquanto, por outro lado, a nova natureza não pode ser maculada, é impecável, santa e pura, que habita em nossos corações. Ela governa e reina lá, esperando o dia em que expulsarão seu inimigo, e sem um rival será monarca no coração do homem para sempre. Eu descrevi assim os dois combatentes. Vamos ver agora no próximo ponto a sua batalha. Nunca houve uma rixa mais mortal em todo o mundo entre as nações do que há entre esses dois princípios. Você pode dizer: como há oposição entre o certo e o errado? Sim, mas há algo mais profundo aqui. O certo e o errado são geralmente divididos entre si por uma distância e, portanto, eles têm um ódio menos intenso dependendo disso, dessa distância. Suponha por um instante: o certo ama a liberdade, portanto, ele odeia o mal da escravidão. Mas nós não odiamos a escravidão tão intensamente como quando nós a vemos diante dos nossos olhos. Faria o nosso sangue ferver quando víssemos o nosso irmão negro surrado pelo chicote de couro. Imagine um senhor de escravos em pé aqui batendo em seu pobre escravo até que o sangue vermelho jorrasse como um rio. Você pode conceber tal indignação no seu coração? Agora, é fato que a distância faz você sentir isso de uma forma menos aguda. Estar acontecendo do outro lado do mundo te causa indignação, mas não com a intensidade do sangue ferver se estivesse acontecendo aqui agora. O certo esquece o errado, ou não lembra dele como devia quando ele está muito longe. Mas suponhamos que agora o certo e o errado vivessem na mesma casa. Suponha 2 desses inimigos desesperados, amarrados, fechados e confinados dentro de uma pequena casa, o homem. Suponha que os 2 fossem obrigados a viver juntos. Você pode imaginar o impulso desesperado de fúria que estes 2 teriam um contra o outro? O mal diz: eu vou jogá-lo para fora, você é um intruso.
Eu não posso estar em paz como eu desejo, não posso pecar em paz como eu desejo, eu não posso causar distúrbios como eu desejo, eu não posso viver apenas como desejo, eu nunca vou ficar contente até que eu te mate. Não, diz a nova natureza, eu vou te matar e levá-lo para fora. Eu não vou permitir que qualquer pedaço de pau ou pedra que vem de ti permaneça. Jurei guerra de morte a você, tomei a espada e tirei da bainha, e nunca vou descansar até que eu possa cantar sobre uma vitória completa sobre você e totalmente expulsá-lo desta casa. Eles estão sempre em inimizade onde quer que estejam. Eles nunca foram amigos e nunca podem ser. O mal deve odiar o bem e o bem deve odiar o mal. E note que, embora possamos comparar isso à inimizade do lobo e cordeiro, a nova natureza não é um cordeiro em todos os aspectos. Ela pode ser comparada a um cordeiro em sua inocência e mansidão, mas não em sua força, pois a nova natureza tem toda a onipotência de Deus sobre ela, enquanto a velha natureza tem apenas toda a força do maligno nela, que é uma força fácil de ser exagerada, mas que muito frequentemente também é subestimada. Essas duas coisas estão sempre desesperadamente em inimizade uma com a outra, e mesmo quando elas estão ambas tranquilas, elas se odeiam perfeitamente. Quando a minha natureza má não parece estar agindo, ainda odeia a nova natureza recém-nascida. E quando a nova natureza está inativa, ela tem, no entanto, uma aversão profunda por toda a iniquidade. Uma não pode suportar a outra. Elas devem esforçar-se para jogar uma a outra fora. Não há nenhum momento em que não estejam procurando uma oportunidade de se vingar uma da outra. Há momentos em que a velha natureza é muito ativa e depois parece recolher as armas do seu arsenal mortal contra o cristão. Mas você vai encontrar-se de repente atacado com raiva. E quando você se proteger contra a tentação da fervura da raiva, de repente você vai encontrar o orgulho subindo por ter se controlado. E você vai começar a dizer a si mesmo: eu não sou um bom homem por ter mantido a calma. E no momento em que você empurrar o orgulho para baixo, virá outra tentação. A luxúria vai olhar para fora pela janela dos seus olhos, e você desejará uma coisa sobre a qual você sequer deveria olhar. E antes que você possa fechar os olhos sobre essa paixão, a preguiça na sua letargia mortal te rodeará, e você se entrega à sua influência e deixa de trabalhar para Deus. E então, quando você se levantar e se fizer ativo de novo, você vai descobrir que na própria tentativa de despertar a si mesmo, você despertou também o seu orgulho. O mal assombra você, não importa onde você possa ir, ou se levantar com vigor, não importa qual a postura que você escolher. Por outro lado, a nova natureza nunca perderá uma oportunidade de colocar para baixo o velho homem. Quanto aos meios de graça, a natureza recém-nascida nunca vai ficar satisfeita a menos que goze perfeitamente deles. Quanto à oração, ela vai buscar com oração a lutar com o inimigo. Ela vai empregar fé e esperança e amor às ameaças, às promessas, às providências, graça e tudo mais para expulsar o mal. Bem, você diz, eu não acho que seja assim. Então eu tenho medo por você. Se você não odeia tanto o pecado que você faça de tudo para expulsá-lo, eu tenho medo que você não seja um dos filhos vivos de Deus. Antinomianos gostam de ouvir pregação sobre o mal do coração, mas aqui está a falha com eles. Eles não gostam que seja dito que, a menos que eles odeiem o mal, a menos que eles procurem tudo colocar para fora, e se não tiver uma nova e poderosa disposição constante de sua nova natureza nascida com uma raiz imortal, eles estão ainda em seus pecados. Homens que só acreditam na sua depravação, mas não a odeiam, não são mais do que o diabo pensando estar no caminho para o céu. Não é o meu ser corrupto que prova que eu seja um cristão, nem saber que eu sou corrupto que prova isso, mas que eu odeio a minha corrupção. É minha luta agonizante de morte com minhas corrupções que me provam que eu sou um filho vivo de Deus. Essas duas naturezas nunca deixarão de lutar enquanto estivermos neste mundo. A velha natureza nunca vai desistir, ela nunca vai pedir trégua, ela nunca vai pedir um tratado de paz, irá sempre golpear tão frequentemente quanto possível. Quando se encontrar só, vai estar se preparando para alguma batalha futura. Na grande obra de John Bunyan, O Peregrino, a batalha de cristão com Apolion durou 3 horas, mas a batalha de cristão consigo mesmo durou todo o caminho, a partir do portão estreito até o Rio Jordão. O inimigo dentro nunca pode ser conduzido para fora, enquanto nós estivermos aqui, neste mundo. Satanás pode, por vezes, estar ausente de nós,
tendo experimentado uma derrota que o faz voltar uivando para a sua toca. Mas o velho Adão ainda permanece conosco desde o primeiro até o último momento da nossa vida. Ele estava conosco quando no princípio cremos em Cristo. E muito antes disso, ele nasceu, nós nascemos em Adão. E ele estará conosco até o momento em que devemos deixar nossos ossos na sepultura, nossos medos no Jordão e os nossos pecados no esquecimento. Uma vez mais, devemos observar que nenhuma dessas duas naturezas irá para a luta sem trazer aliados para ajudar. A natureza do mal tem relações antigas, e em seu esforço para expulsar a graça que está dentro, ela envia seus mensageiros a todos os seus ajudantes. Como Chedorlaomer, o rei de Alã, traz outros reis com ele quando ele vai para a batalha. Ah, diz o velho Adão, eu tenho amigos no abismo. Ele envia uma mensagem para as profundezas, e aliados dispostos vêm para cima. E espírito das profundezas vastas do inferno, demônios sem número chegam para ajudar o seu irmão. E então, não contente com isto, a carne diz, eu tenho amigos no mundo também. E então o mundo envia suas cortes ferozes da tentação, como a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que grande batalha, quando o pecado, Satanás e o mundo, tudo de uma vez estão juntos, tendo como alvo o cristão. Você diz, é uma coisa terrível ser um cristão. Eu lhe asseguro que é. É uma das coisas mais difíceis do mundo ser um filho de Deus. Na verdade, é impossível, a menos que o Senhor nos faça seus filhos e nos mantenha assim até o fim. Bem, o que a nova natureza faz? Quando se vê cercada por todos esses inimigos, ela clama ao Senhor, e então o Senhor envia amigos. O primeiro a vir à sua ajuda é o próprio Deus Pai, Senhor, segundo o conselho eterno, e revela ao seu coração seu próprio interesse nos segredos da eternidade. Em seguida, vem Jesus Cristo com seu sangue. Você deve conquistar tudo, diz ele. Eu vou fazer você mais do que vencedor através da minha morte. Você é mais do que vencedor em mim. E então vemos o Espírito Santo, o Consolador. Com essa assistência, essa natureza recém-nascida é mais do que uma correspondência para os seus inimigos. Deus, às vezes, vai deixar a nova natureza sozinha, para deixá-la saber a sua própria fraqueza. Mas não será por muito tempo, para que não se afunde em desespero. Vocês estão lutando com o inimigo hoje, meus queridos irmãos cristãos. São Satanás, a carne e o mundo, uma trindade infernal, e todos estão contra você. Lembre-se, há uma trindade divina por você, uma trindade toda poderosa. Lute, e embora você lute como valente pela verdade, teu sangue correrá pela sua mão e a espada se colará a ela. Lute bravamente, pois as legiões do céu estão com você. O próprio Deus está com você. Jeová Nissi é a nossa bandeira, e Jeová Rafá é o nosso curador em nossos ferimentos. Você deve vencer, pois quem pode enfrentar a onipotência? Ou quem pode colocar a divindade sob seus pés? Tenho assim me esforçado para descrever o conflito, mas me entenda, ele não pode ser descrito perfeitamente. Temos de dizer como Hart fez em seu hino, quando depois de cantar as emoções da sua alma, ele diz: mas irmão, certamente você pode imaginar, para você certamente tem sido mesmo. Se você pudesse ver uma planície sobre a qual uma batalha é travada, você iria ver então o chão dividido pelos sulcos do canhão, pelos cascos do cavalo e pelo pisoteio dos homens. Que desolação é para os nossos olhos, onde uma vez as culturas de ouro, de trigo, da colheita cresceram, agora encharcada está a terra com o sangue dos feridos e dos mortos. Quão assustador é o resultado dessa luta terrível. Mas se você pudesse ver o coração dos crentes depois de uma batalha espiritual, você iria encontrar nele apenas algo muito mais profundo que esse campo de batalha pode mostrar. Tente imaginar o chão do campo de batalha após o conflito mais terrível que os homens ou demônios já travaram. Pois pense nessa batalha que estamos descrevendo. Nela, o homem está combatendo consigo mesmo, mas mais do que isso, o homem com o mundo inteiro, não mais o homem com o inferno, Deus com o homem, contra o homem, o mundo e o inferno. Que luta é essa? Até os anjos vêm dos mais remotos lugares eternos para contemplar tal conflito. Que grande conflito acontece no coração de cada homem verdadeiramente regenerado. Agora chegamos por fim ao combatente cansado. Ele levanta a sua voz, ele clama, ele chora: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
É o grito de um guerreiro ofegante. Ele lutou tanto tempo que ele perdeu o fôlego, e ele clama novamente, ele toma fôlego pela oração: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele não vai desistir do conflito? Ele sabe que não pode, e ele não se atreve. Esse pensamento não entra em sua mente, mas o conflito é tão intenso, a batalha é tão furiosa, que ele está quase derrotado. Ele se senta para se refrescar, e assim ele suspira em sua alma, como o cervo ofegante, desejando pelo ribeiro de águas. Ele diz: ó miserável homem que sou. Não, é mais do que isso, é o grito de quem está desmaiando. Ele lutou até agora e a sua força foi gasta, e ele cai de volta nos braços do seu Redentor com esse suspiro desesperado, este brado: ó miserável homem que sou. Sua força falha, ele mal se mantém na batalha. Ele sente que, sem a ajuda de Deus, ele está tão totalmente derrotado que ele começa a levantar seu próprio gemido de derrota: ó miserável homem que sou. Então, ele faz esta pergunta: quem pode me sustentar? Quem pode me manter de pé nesta batalha? E lá vem a voz da lei. A lei diz: eu não posso e eu não vou. Aí vem uma voz da consciência: eu posso fazer você ver a batalha, mas não posso ajudá-lo nisso. Então lá vem um grito da antiga natureza humana que diz: ah, ninguém pode livrá-lo, vou destruí-lo, você deve cair pela mão do seu inimigo, a casa de Davi será destruída, e Saul deve viver e reinar para sempre. E o pobre soldado caído de cansaço clama novamente: quem me livrará? Parece um caso sem esperança, e eu acredito que, por vezes, o verdadeiro cristão pode pensar estar irremediavelmente entregue ao poder do pecado. A miséria de Paulo, penso eu, estava em duas coisas, que são suficientes para fazer qualquer homem miserável. Paulo acreditava na doutrina da responsabilidade humana, e ainda assim ele sentiu a doutrina da incapacidade humana. Já ouvi pessoas falarem para mim às vezes: você diz ao pecador que ele não pode acreditar ou se arrepender sem a ajuda e o poder soberano do Espírito Santo, e ainda assim você lhe diz que é seu dever crer e se arrepender. Como essas duas coisas podem ser reconciliadas? Respondemos que elas não precisam de qualquer reconciliação. São duas verdades da Sagrada Escritura, e nós não precisamos reconciliá-las, elas são amigas, e os amigos não precisam de qualquer reconciliação. Mas o que parece uma dificuldade como uma questão de doutrina é clara como o dia, como uma questão de experiência. Eu sei que é o meu dever ser perfeito, mas estou consciente que eu não posso ser. Eu sei que cada vez que eu cometo pecado eu sou culpado, e no entanto estou certo que eu peco, que minha natureza é tal que eu não posso com algo tão grande. Eu sinto que eu sou incapaz de me livrar deste corpo do pecado e da morte, e ainda assim eu sei que eu deveria livrar-me dele. Essas duas coisas são o suficiente para fazer qualquer homem infeliz e miserável. Saber que ele é responsável por sua natureza pecaminosa, e ainda saber que ele não pode se livrar dela, saber que deve ter domínio sobre ela, e saber que é impossível para ele, saber que é o seu negócio manter a lei de Deus perfeitamente e andar sem culpa nos mandamentos da lei, mas saber por experiência triste que ele é tão incapaz de fazê-lo como ele é para reverter o movimento do globo ou parar o sol a partir do centro do nosso sistema. Não vai essas duas coisas conduzir qualquer homem ao desespero? A maneira pela qual alguns homens evitam o dilema é por uma negação de uma dessas verdades. Eles dizem: bem, é verdade que eu sou incapaz de parar de pecar, e em seguida eles negam a obrigação de fazê-lo. Eles não clamam: ó miserável homem que eu sou. Eles vivem como eles gostam e usam isso como uma desculpa. Por outro lado, existem alguns homens que sabem que são responsáveis, mas então eles dizem: na verdade, então eu posso vencer meu pecado. Eu sou livre, usarei meu livre-arbítrio, força de vontade e vencerei. E estes homens presos nessa ilusão mortal se sentem razoavelmente felizes. Eles não são miseráveis, como Paulo está dizendo. Eles acham que de alguma forma podem se livrar do corpo desta morte. Ambos, como acontece no arminianismo, por exemplo, se sentem muito confortáveis. Mas o homem que acredita que essas duas doutrinas são igualmente ensinadas na palavra de Deus, que ele é responsável pelo pecado e ainda que ele é incapaz de se livrar dele totalmente, não é de se admirar que quando ele olha para dentro de si, ele só encontra o suficiente para fazê-lo suspirar e chorar, até mesmo desmaiar em desespero: ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E agora alguém diz: ah, eu não sou cristão, se essa é a maneira em que ele cai de cansaço,
se ele está sempre lutando consigo mesmo e até mesmo se desespera da vitória. Pare um momento. Vamos completar o quadro. Este homem está muito cansado, mas ele será restaurado aos poucos. Não pense que ele está irremediavelmente derrotado. Ele cai para subir, ele desmaia apenas para ser revivido de novo. Eu sei um pouco de uma magia, entre aspas, que pode despertar suas esperanças e despertar sua emoção, apesar do atual congelamento do seu sangue. É assim que acontece com um guerreiro cansado. Vamos soar a promessa em seu ouvido. Veja como logo ele reviverá as suas forças. Vamos colocar o remédio e tônico em seus lábios e ver então como ele põe o homem de pé e restaurado novamente. Eu estou quase derrotado, diz ele, quase levado ao desespero. Mas não se alegre de mim, ó meu inimigo. Embora eu caia, eu ainda levantarei novamente. E ele ataca violentamente, novamente gritando: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele se vê outra vez como mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Isso me leva a este último ponto, que o cristão será infalivelmente vencedor finalmente. Você acha que nós vamos para sempre ser burros de carga e lutar desesperados com o pecado? Eu vou ser para sempre um escravo na galera da minha própria natureza, a remar para a liberdade e nunca escapar? Terei sempre este homem morto acorrentado à minha volta e ser obrigado a cheirar as exalações pestíferas do seu corpo podre? Não, não e não. O que está dentro do meu coração é como uma águia enjaulada, e eu sei que em breve as barras que me confinam serão despedaçadas. A porta da minha gaiola deve ser aberta, e eu subirei com os meus olhos fixos no sol da glória, subindo em linha reta, não me movendo nem para a direita nem para a esquerda, voando até eu chegar ao ninho das rochas eternas do amor eterno de Deus. Não, nós que amamos o Senhor não vamos para sempre habitar em Meseque. A poeira pode manchar as nossas vestes, e sujeira pode estar em nossa testa, a nossa roupa pode estar esfarrapada, mas não será assim para sempre. O dia está chegando quando nos levantaremos e nos ergueremos do pó, e colocaremos nossas belas peças de vestuário. É verdade que estamos agora como Israel em Canaã. Canaã está cheia de inimigos, mas os cananeus deverão ser expulsos. Ameleque será morto, Agag será cortado em pedaços. Nossos inimigos devem, cada um deles, ser dispersos, e toda a terra de Dan até Berseba será do Senhor. Cristãos, alegrem-se. Você está prestes a ser perfeito. Você está prestes a ser libertado do pecado, totalmente livre dele, sem nenhuma inclinação errada ou um desejo maligno. Você está prestes a ser tão puro como os anjos na luz, não mais com roupas do seu mestre sobre você. Você deve ser santo, santo como Jesus é santo. Você pode pensar nisso. Não é a própria soma dos céus, o êxtase de felicidade, o soneto das colinas de glória, que você será, enfim, perfeito como Cristo? Nenhuma tentação poderá alcançá-lo a partir do olho ou ouvido, ou mão. Nem a tentação poderá alcançar você, ou você ser prejudicado por ela. Não haverá nada em você que possa lembrar como você era ao nascer como um filho de Adão. Nenhum resquício do pecado. Uma tentação nesse caso seria como uma faísca que cai em cima de um oceano. Sua santidade iria apagá-la no momento. Sim, lavado no sangue de Jesus, batizado com o Espírito Santo, você está prestes a caminhar pelas ruas de ouro, vestido de branco, e branco será teu coração também, e perfeito como seu Criador. Você estará diante do seu trono e cantará seus louvores por toda a eternidade. Agora, soldado de Cristo, erga o braço de novo. Uma vez mais, corra para a luta. Você não pode ser derrotado, mas você deve continuar lutando. Embora você desmaie de cansaço um pouco, tenha coragem, mantenha a coragem. Você vai conquistar por meio do sangue do Cordeiro. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta vem poderosa: graças a Deus por Jesus Cristo. E agora, por mais alguns minutos, vou concluir fazendo uma observação ou duas para muitos aqui presentes. Há alguns aqui que dizem: eu nunca estou perturbado dessa maneira. Então eu sinto muito por você. Vou dizer-lhe o motivo da sua falsa paz e tranquilidade. Você não tem a graça de Deus em seu coração. Se você tivesse, certamente encontraria este conflito dentro de você. Não despreze o cristão porque ele está em conflito. Despreze a si mesmo porque você não está nele. A razão pela qual o diabo permite por si só teu estado é que ele sabe que você é dele. Ele não precisa te incomodar muito agora.
Ele vai ter tempo suficiente para dar-lhe tudo isso no fim. Ele perturba o coração do cristão porque ele sabe que o perdeu para sempre. Ele sabe que se ele não provocá-lo aqui, ele nunca mais terá a chance de fazê-lo na eternidade. Então ele vai mordê-lo, atacá-lo o quanto ele puder. Já os que não nasceram de novo compartilharão com ele da sua ruína. É por isso que o cristão está angustiado mais do que você. Quanto a você, você pode muito bem estar sem qualquer dor, pois os homens mortos não sentem os golpes e não sentem a dor. Você pode muito bem estar sem as fisgadas da consciência, pois os homens que são corruptos não são susceptíveis de sentir essas feridas. Embora você possa esfaqueá-lo da cabeça aos pés, eles são insensíveis, estão mortos. Tenho pena da sua condição, pois o verme que nunca morre se prepara para se alimentar de você. O abutre eterno do remorso, em breve, molhará o seu bico horrível com o sangue da tua alma. Trema, pois o fogo do inferno é quente e insaciável, e o lugar de perdição é hediondo, para além do sonho de um louco. Ó, o que você acha do seu fim último? O cristão pode ter um mau presente, mas ele tem um futuro glorioso. Mas teu futuro é um negrume das trevas para sempre. Eu te conjuro pelo Deus vivo, vocês que não temem a Cristo, considerem isso hoje. Você e eu devemos dar conta um dia do serviço desta manhã de domingo, do culto que estamos prestando a Deus, do sermão que você está ouvindo. Você está avisado, homem, você está avisado. Acautelai-vos que você não ache que esta vida é tudo que há um mundo por vir. Existe, como a Bíblia diz, um após a morte, o julgamento. Se você não teme o Senhor, há após o julgamento eterna ira e miséria eterna. E agora, uma palavra para aqueles que estão buscando Cristo. Você diz: Senhor, tenho procurado Cristo, mas eu me sinto pior do que eu já estive na minha vida. Antes que eu tivesse qualquer pensamento sobre Cristo, eu me sentia como se eu fosse uma pessoa boa, um homem bom, mas agora eu sinto que sou mau. Está tudo bem, meu amigo. Eu estou contente de ouvi-lo dizer isso. Quando os cirurgiões curam a ferida de um paciente, eles sempre têm o cuidado de cortar a carne orgulhosa, porque a cura nunca pode ser radical enquanto a carne orgulhosa permanece. O Senhor está te livrando de sua autoconfiança e autojustiça. Ele só agora está revelando à sua alma o tumor mortal que está apodrecido dentro de você. Você está no caminho certo para a cura, se você está no caminho do seu ferimento. Deus faz feridas antes de trazer a cura. Ele ataca um homem morto em sua própria estima antes que ele faça com que ele viva. Um grita: mas eu espero que eu jamais seja entregue ao meu pecado. Sim, meu irmão, se você agora olhar para Cristo, você não será. Eu não me importo sobre o seu pecado, nem sobre o seu desespero de coração, se você só virar a sua atenção para Ele que sangrou em cima do madeiro. Isso não é apenas uma esperança para você, mas uma certeza da salvação. Eu mesmo, ao pensar sobre este assunto, senti um horror da grande corrida da escuridão sobre o meu espírito, quando uma vez eu pensei que estava correndo perigo de ser derrotado finalmente, e eu não podia obter um vislumbre de luz em meu espírito sobrecarregado, até que eu virei meus olhos e vi meu mestre pendurado no madeiro. Eu vi o sangue que continua fluindo, a fé se prendeu sobre o sacrifício e eu disse: esta cruz é um instrumento da vitória de Cristo, e é o meio da minha vitória final. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Eu olhei para o sangue, lembrei-me que eu era mais que vencedor em seu sangue, e eu levantei de minhas meditações, humilhados, mas ainda alegre, abatido, mas não desesperado, caminhando em direção à vitória que já é minha para sempre. Faço o mesmo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Acredite nisso. Você é um pecador desperto, consciente e penitente, portanto, Ele veio para salvá-lo. Acredite na sua palavra, confie nele. Não faça nada para a sua própria salvação, mas confie nele para fazê-lo. Se lance única e simplesmente sobre ele. E assim como a Bíblia é a verdade, você não deve jamais ver sua promessa falhar. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, lhe será aberto. Que Deus te ajude, dando-lhe uma nova vida e um novo coração. Que Ele possa ajudá-lo a olhar para Cristo e somente para Cristo. E apesar do longo e duro conflito, você verá que doce será a vitória. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O guerreiro cansado, sermão número 235, pregado na manhã de domingo, 23 de janeiro de 1859,
por Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon, 1834-1892. Nosso querer é tua face ver, em tua presença graça se flui, novo viver em Cristo temos, Pai, louvor eterno fluirá em nós, um novo canto, ó Deus. Alô, Nós Deus. cantaremos só a Ti, és Senhor e Rei, Obrigado, Pai. o Criador, canto de um coração que Tu recriaste dentro em nós pra louvar a Ti, te exaltar. Nada já